Continuação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, passou Jesus à outra margem do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo grande multidão, porque via as maravilhas que ele fazia aos que estavam enfermos. Subiu então Jesus ao lado de seus discípulos. Ora, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo Jesus os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer a toda essa gente? Dizia isso, porém, para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 dinheiros de pão não bastariam para que cada um deles recebesse uma pequena porção. Disse Jesus a um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um moço que tem 5 pães e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei assentar os homens. Havia no lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Tomou então Jesus os pães e, havendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, e igualmente distribuiu os peixes, quanto eles quiseram. Quando já estavam fartos, disse ele a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que se não percam. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que comeram. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que o viriam buscar à força para o fazerem rei, fugiu de novo sozinho para um monte. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos e amados fiéis em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos no 4º domingo da Quaresma. Este domingo tem um nome especial, Letare, em latim. É a primeira palavra da missa, do introito. Letare quer dizer alegrai-vos. Então é o dia da alegria. É o domingo da alegria. Por que essa alegria? Justamente porque aproxima-se a comemoração do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou da escravidão, do pecado, do demônio, e nos deu a liberdade de filhos de Deus. Jesus Cristo deixou a sua igreja, nela deixou os sacramentos, e o primeiro é o batismo, pelo qual nós recebemos uma nova vida, a vida da graça, a graça santificante, a vida sobrenatural, que é uma participação
da própria vida de Deus, da própria natureza divina. E pelo batismo, caríssimos e amados irmãos, nós passamos a pertencer à igreja, que a liturgia chama de Jerusalém. A Jerusalém da terra. E nessa nossa viagem para a Jerusalém celeste, que é o céu, percorrendo o deserto da nossa vida, este vale de lágrimas, nosso Senhor nos deixou 2 alimentos: o da sua palavra, da sua doutrina, que deveria ser pregada pelos apóstolos e seus sucessores, e de ensinar a todos os povos a observar o que eu vos mandei. Quem vos ouve, a mim ouve. E o outro alimento é o próprio Jesus, na Eucaristia. Ele quis ficar conosco até o fim do mundo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos Jesus através do sacerdote. Porque na quinta-feira santa, logo após Jesus ter tomado o pão, dado graças e dito: isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto, depois tomou o cálice com vinho e disse: isto é o meu sangue, será derramado por vós. É a Santíssima Eucaristia. Jesus iria morrer no outro dia, 3 dias depois ressuscitaria, depois mais 40 dias subiria para o céu, para só voltar no fim do mundo, para nos julgar. Mas ele continuaria conosco através da Eucaristia e através da pregação da Palavra de Deus, pelos seus ministros, pelos seus representantes. Caríssimos e amados irmãos, devemos agradecer a Deus, a nosso Senhor, esses 2 alimentos, a Palavra de Deus e o próprio Jesus, seu corpo, sangue, alma e divindade. Então a igreja nos preparou, pelo Evangelho do domingo passado, para a confissão, nos alertando contra o demônio mudo, e fazer a confissão bem feita. Hoje a igreja nos prepara para uma santa comunhão. É interessante notarmos que São João, no seu capítulo 6 do seu Evangelho, imediatamente antes de narrar como Jesus prometeu a Eucaristia, lá na sinagoga de Cafarnaum, ele contou esse milagre, mas disse assim: estava próxima a festa da Páscoa, festa dos judeus. Então ele queria dizer, com certeza, que aquele milagre da multiplicação dos pães seria figura da multiplicação de um outro pão, o pão da alma, o maná descido do céu, muito superior ao maná que Deus mandara durante 40 anos ao povo de Israel, logo depois de ter saído do Egito.
até chegar à Terra Santa, a Terra Prometida. O povo era alimentado por um alimento que caía do céu, era o maná. Jesus disse: os vossos pais comeram o maná descido do céu, o pão dos anjos, mas morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Portanto, a Santíssima Eucaristia é o penhor da nossa ressurreição. É a nossa força na travessia desse deserto da vida, até chegarmos a Jerusalém Celeste, que é o céu. É o próprio Jesus que quis ficar conosco para nos dar forças. E na sua igreja, então todos os dias, e assim vai ser até o fim do mundo, haverá o santo sacrifício da missa. Porque logo depois que Jesus, na última ceia, realizou, instituiu a Eucaristia, ele disse para os seus apóstolos, e na pessoa deles, a todos os seus sucessores, os bispos e padres: fazei isto que eu acabei de dizer, em memória de mim. É a Santa Missa. Pela Santa Missa nós temos Jesus vivo como está no céu. Quando o Padre batiza, é Jesus quem batiza. Quando o Padre celebra, é Jesus que celebra. É Jesus que se imola, renova o oferecimento de si mesmo como vítima pelos nossos pecados. Ele já realizou, uma vez por todas, a nossa redenção, morrendo na cruz. Mas pela Santa Missa se torna novamente presente e o próprio Jesus renova o seu oferecimento como vítima para aplicar os seus merecimentos infinitos a todas as almas. E na comunhão, caríssimos e amados irmãos, nós nos unimos ao próprio Jesus e, portanto, à própria divindade, que Jesus é Deus, é homem e é Deus. Então nós nos unimos à divindade. Nossa alma no estado de graça tem a mesma vida de Deus, não total, evidentemente, porque nós somos criaturas, somos limitados, mas uma vida real, uma participação da vida divina. Participação real, embora limitada, evidente, mas participação real da vida divina. Então não haveria nada de material que pudesse ser digno para alimentar a alma que participa da própria vida de Deus. Então Jesus fez esse milagre, Ele mesmo, que é Deus, quis ser o alimento da nossa alma, quis ficar conosco. Caríssimos e amados irmãos, seria uma ingratidão monstruosa a gente não agradecer a Jesus, viver agradecendo a Jesus a instituição da sua igreja e na igreja os sacramentos, a palavra de Deus e, sobretudo, a Eucaristia. Porque Ele mesmo quis ficar conosco. Nós temos que meditar muito sobre isso. Jesus quis ficar conosco. Nós, pobres, miseráveis, pecadores. Mas justamente por isso, para nos dar força, para nos conduzir através do deserto da vida a Jerusalém Celeste. Por nós mesmos não teríamos força.
E às vezes a gente não dá valor. Vou terminar, caríssimos e amados irmãos, contando um fato histórico que se deu nas primeiras décadas do século XV, 1400 e pouco. A ilha, a grande ilha da Groenlândia, você sabe, na Groenlândia fica lá perto do Polo Norte, na América do Norte, lá no Polo, Dinamarca. E, portanto, muito gelo, né? A grande parte dessa ilha é coberta de gelo. E às vezes as praias que circundam a ilha ficam congeladas. Pois bem, os habitantes dessa ilha eram todos católicos. Também não havia protestantismo, Lutero não havia nascido ainda. Vai nascer nesse século XV, mas ainda não era nascido. Então só havia católicos. Só a verdadeira igreja de nosso Jesus Cristo. E nosso Senhor permitiu que aquele povo fosse provado. Piratas da terra e do mar invadiram a ilha por ódio ao catolicismo, destruíram todas as igrejas que havia na ilha, mataram todos os bispos e todos os padres, e alguns fiéis morreram mártires. E aconteceu, caríssimos e amados irmãos, logo depois, que todas as praias que circundam a ilha ficaram congeladas. Esse congelamento durou 80 anos. Embora os fiéis que ainda sobraram tivessem pedido ao Papa que mandasse padres, os papas não puderam mandar, porque nenhum navio podia aproar ali naquela ilha, por causa do gelo. 80 anos sem padre, sem bispo, sem missa, sem Eucaristia. O povo sem instrução, sem a Santa Missa, sem os sacramentos, foi voltando ao paganismo. Santo Curedade dizia: deixai uma paróquia 20 anos sem padre e ali adorarão os animais. Pois bem, essa ilha da Groenlândia ficou 80 anos sem padre. Mas numa determinada região, o povo conservou a sua fé, sua devoção. Por quê? Remover as ruínas da igreja daquela cidade e encontraram o corporal, sobre o qual o último padre havia celebrado a última missa. Pois bem, uma relíquia corporal sobre o qual Jesus estivera na última missa. O que o povo fazia naquele local? Todos os anos colocava aquele corporal sobre uma mesa e todos vinham venerá-lo.
Os idosos, tremendo e chorando, se aproximavam do corporal, sobre o qual Jesus estivera. As mães traziam seus filhinhos para que eles aprendessem a amar a Jesus, a conhecer a Jesus. Diziam aos seus filhinhos: meus filhos, sobre este pano esteve Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós. Nós não temos mais padre, não temos mais missa, não temos mais comunhão, mas aqui esteve Jesus. Vamos pedir a Deus que o Papa possa mandar sacerdotes, senão nós também poderemos perder a fé e nos tornar pagãos. E todos ali se comprimiam em torno daquele corporal, como famintos em torno de uma branca mesa, da qual tivesse sobrado somente o perfume dos alimentos. Corporal sobre o qual esteve Jesus. Foi isto que fez aqui o povo daquela cidade conservar a sua fé, naquela esperança de um dia ter um Papa. E depois de 80 anos, o Papa Inocêncio VIII pôde mandar sacerdote para a noite. Aí voltou o povo até a Santa Missa. Aquela geração que não conhecia Jesus passou a conhecer pela pregação dos sacerdotes. E instruídos, se preparavam para a comunhão e recebiam novamente a Jesus. E a fé voltou a reinar naquela ilha. Caríssimo